improvável, não impossível. Por favor, não me interpretem mal. Que torce a cabeça também. Exatamente, que você pode ter. Eu tenho, inclusive, nas minhas aulas, foto de salmonela com os abscessos em cérebro, enfim, ela pode dar sinal neurológico também. Mas eu acho que se você tem um animal só, é improvável. Porque pense da seguinte situação, biologicamente falando, se eu tenho uma amostra que foi capaz de escapar da vacina, né? Vamos pensar da seguinte maneira, cara, ela não vai atingir um animal só. Ela vai atingir mais animais daquele rebanho, daquele lote. Então, eu não vou dizer impossível, mas seria improvável. A minha aposta principal seria a salmonela. Segundo ponto, se eu for pensar em Newcastle, geralmente, eu não sei qual é a rotina de vocês fazer ou não necrópsia das aves. Se vocês fizerem necrópsia das aves, muito provavelmente você vai encontrar lesões supurativas na salmonela, pus. Seja em seco, seja em cavidade celomática, abdominal, seja em pulmão ou seja em sistema nervoso central. Geralmente, Newcastle não incorre com formação de pus, porque ela é uma doença mais aguda, você vai ter uma reação inflamatória generalizada, mas não com a ocorrência de pus. Então, tem algumas coisas que podem te dar indicativos de ser uma ou ser outra. Por isso, a importância, inclusive a gente pode até, o Carlos comentou comigo, podemos até pensar mais para frente em fazer um treinamento de necrópsia. Porque é importante vocês fazerem a necrópsia o mais rápido possível do óbito do animal. Ah, pode congelar? Pode, mas às vezes isso lesiona e você não consegue tirar muita resposta em cima disso. Então o animal morreu quando? Hoje, morreu hoje cedo, ontem à noite. Vamos abrir, vamos ver se tem alguma coisa alterada para que a gente possa pensar em alguma possibilidade do que está acontecendo com isso. Acho que isso que é importante também, vocês terem essa preparação, não para aquele que morreu, mas para os outros que ficaram vivos como forma de prevenção. O sintoma externo da Newcastle com a salmonela são parecidos? Não, geralmente não. A diarreia, inclusive, delas são diferentes. Diga. Claro. Isso. Se usar vacina viva, sim. Então, aí surgiu uma dúvida. Eu tenho o costume, o hábito de vacinar o meu plantel, mas às vezes eu faço uma aquisição e esse animal é um só. Eu introduzo ele naquele meio. Nunca nenhum morreu, mas alguns apresentam algum sintoma mais neurológico. Uma toxicose, alguma coisa do gênero. Poderia ser por conta dele estar recebendo a doença, por conta de não estar vacinado e pegou do rebanho que já estava vacinado? Não, porque na verdade essa eliminação, talvez eu até tenha esquecido de comentar, essa eliminação dessa vacinação do rebanho é por um período relativamente curto de tempo. Por exemplo, eu vacinei hoje, isso vai durar 10, 12 dias no máximo. Depois não vai ter esse efeito de rebanho, porque é o período de replicação da vacina naquela ave. O que pode acontecer, mas esse sinal aparece na ave nova ou na ave que você já tinha vacinado? Na nova, na que eu introduzi que não era vacinado. Que você não tinha o histórico de vacinação. Pode ser que ela já tinha alguma outra coisa e talvez quando você introduzir, fazer a vacinação nela. De forma isolada. Eu sei que é ruim vacinar um só, né? Duas vezes que aconteceu, foram 2 casos pontuais, esses animais apresentaram problema e se curaram com o passar do tempo sozinhos. Eu também não tirei do meio dos outros, porque eu falei, pô, os outros a princípio estão vacinados. E aí eu te digo, se fosse Newcastle, você não um sinal isso é importante, um sinal neurológico de Newcastle, ele não progride para cura. Ou o animal vai ficar com a sequela, se ele curou, 100% de certeza que não era Newcastle. Fica com leptoxicose o resto da vida. Tá, mas ele não... Hã? Não. Como sim? Mesmo se possível curar, que é difícil, ele gera um animal que pode... Teoricamente, esse animal,
vamos falar em hipóteses, que não é provável que ele consiga se recuperar de uma infecção neurológica pelo vírus de Newcastle. Não é provável, não estou dizendo que não é possível. Se porventura ele recuperar, ele vai induzir uma resposta imune e ele não é transmissor. Eu tive esse resultado no meu... As aves que eu inoculei, no meu experimento, no momento que elas desenvolveram anticorpos, elas pararam de eliminar o vírus. Porque ele desenvolve uma resposta imune. Só voltando aqui. Seria possível, por exemplo, nesses 2 exemplares, eu fazer algum tipo de exame para confirmar ou não se ela adoeceu ou não da doença? Tem. Elas nunca foram inoculadas. Elas Nunca foram vacinadas, daria para... apresentaram os sintomas. Daria para colher o sangue dele, fazer uma sorologia e saber se ele tem anticorpo ou não. Extremamente tranquilo. Eu teria o risco de, tipo assim, mandar isso para algum laboratório, ou, tipo assim, eu precisaria mandar para alguém para estar fazendo isso. Eu fazer, constatar e daqui a pouco eu tenho um problema de alguém querer... Eu entendo perfeitamente essa questão. Eu vou ser sincero com vocês. Eu, dentro da universidade, faço o teste sorológico e nem por isso, em nenhum momento, eu necessitei, do ponto de vista legal, de fazer notificação da doença. Porque a minha justificativa é que eu não trabalho com ave postura, ave comercial. Tá? Eu jamais cheguei ou precisei de chegar e falar, deu um animal positivo. Cara, a minha função acadêmica é essa, eu não estou fazendo, o problema da Newcastle é para avicultura comercial. Eu não faço nenhum tipo de notificação com relação a isso. Já peguei aves sorologicamente positivas, mas sorologicamente positivas não quer dizer absolutamente nada. Então, eu não faço nenhum tipo de notificação. Laboratório comercial, eu não sei como é que funciona, mas dentro da universidade a gente tem esse respaldo. Eu conseguiria, de alguma forma, fornecer material... Mas eu estou completamente à disposição de vocês. Você pode pegar meu contato, colher... Pode colher o sangue desses animais. Eu não sei como é que, se você tem uma estrutura, porque o ideal seria que você colher o sangue e me mandar só o soro, tá? De sorar a amostra e me mandar só o soro. Por quê? Porque se você me manda o sangue, a viabilidade da amostra é por um tempo muito menor. Você teria que me mandar refrigerado. De onde que você é? Campos também. Então, o soro não. O soro, eu consigo trabalhar com o soro 48 horas, 72 horas até fora de refrigeração. Me envia o soro, eu consigo fazer isso tranquilamente. Uma pergunta. Uma segunda pergunta com relação à vacinação. Você deu a opção aí que pode ser feito ocular ou nasal. E eu, por questão de ter lido, que muitas vezes ocorre uma falha vacinal muito grande, porque é difícil de preparar a vacina e ministrar de forma correta, eu sempre tive o critério de fazer a vacinação dupla. Dividia o frasco conforme o fabricante manda, 100 doses, mas eu preparava de forma que eu pudesse, em uma dose, dar 2 gotas. Eu dava uma no nariz, uma no olho. Isso é uma neurose minha ou não faz diferença? Não tem problema nenhum, não tem nada, porque a questão da dose é importante que a gente entenda uma coisa interessantíssima aqui. A questão da dose da vacina, ela é estabelecida para ave comercial. Você está vacinando 20 pombos, 50 pombos, se você fazer uma dose maior, faz diferença nenhuma. O que vai fazer é se eu tenho que vacinar, por exemplo, 40 mil aves, no caso do frango. E aí se torna economicamente viável. Você tem o frasco ali, não faz nenhum tipo de problema, ele pode dar uma resposta vacinal um pouco melhor, mas problema nenhum de você fazer isso daí, de dar 2 gotas. Não tem problema nenhum, tranquilo. Não tem problema nenhum. Deixa um pouco em dúvida. Essa doença que você tem, que o pombo fica com a cabeça rodando, é salmonela ou Newcastle? Depende, você precisa diagnosticar. Aquilo que eu falei. Eu não sei te dizer, usualmente, Newcastle você não tende a recuperação. Principalmente se o animal apresenta sinal neurológico.
Tá? O vírus vai continuar multiplicando, ele vai ter uma evolução natural para óbito. Tá? Então, a minha suspeita é, não estou dizendo que é salmonela, mas é que é algum outro agente envolvido. Ponto. Qual é? Não sei te dizer. Mas a tendência que, quando você tem sinal neurológico por Newcastle, é evolução para o óbito. Tá? Então, precisa desvendar, tentar buscar. Eu acho que a apresentação do colega ali foi bastante interessante. Se ele conseguir me enviar esse soro, a gente vai poder ter uma ideia se o animal teve ou não anticorpo, porque teoricamente ele acha que não foi vacinado, né? Não vacinam. Poderia ter uma ideia em cima disso, mas eu acho que é improvável, volto a dizer, improvável não é impossível, tá? Que um animal com sinal neurológico do Newcastle, ele evolua para recuperação. Eu acho que é algum outro agente que está causando problema aí nessa história. Acho que o colega ali queria tirar uma dúvida. Só queria, humildemente, eu sou médico, não sou veterinário, mas que campo há mais de 50 anos, e tenho um certo conhecimento sobre doenças e sobre como manter um plantel. Eu tenho um plantel que varia de 350 a 450 aves, mas isso não vem ao caso. Quem primeiro levantou a hipótese dessa doença em pombo aqui no Brasil foi eu. Essa doença entrou para o São Paulo, não sei se foram pombos que vieram da Argentina, se foi pombos importados indevidamente da Europa, ou se foi através de pombos silvestres que ela entrou, mas começou aqui em São Paulo. E como eu sou terra de cego, quem tem um olho é rei, eu entendo uns 20%, mas como a maior parte das pessoas não entende nada, eu virei assim uma espécie de consultor. E depois de diversas pessoas me falando, eu falei assim, olha, nós estamos com a doença de Newcastle, que é a paramyxovirose do pombo aqui. É sabido, as minhas fontes de informação não foram trabalhos científicos como o senhor, mas foram através de sites sobre pombo-correio na Europa, principalmente, onde essa doença começou e entrou de sola nos anos 80. Foi detectado a partir de 75, se eu não me engano, uma adaptação do vírus da Newcastle, da galinha, para o pombo-correio, foi aí que ele pulou. E o que a gente tinha aqui no mercado era a vacina laçota, principalmente da Biovet. E eu falei assim, olha, vamos vacinar. Mas é muito difícil você ter uma adesão quando a maior parte das pessoas, a maior parte não tem conhecimento nenhum de doença, nem de nada. Você convencer que aquilo era uma doença virótica, porque o modo de transmissão dela não é o modo de uma doença bacteriana, é um modo de transmissão virótica, ele é epidêmico. Nós sempre convivemos com a salmonela no pombo-correio, nunca foi desta forma, mas o que se dizia sempre era que era uma salmonela brava. Então começamos a vacinar com essa dose da Biovet e alguns vacinavam, outros não. Até que o ano passado, em 2018, nós tivemos um surto que atrapalhou demais a nossa temporada columbófila. Por que eu digo atrapalhou? Porque os pombos bebem água em bebedouros coletivos no caminhão. E foi por aí que começou. Eu havia vacinado e notei em alguns pombos da minha casa que estavam apresentando algum sintoma neurológico. E não todos, só alguns, um ou outro. Eu falei assim, está tendo algum problema. Eu cheguei para os amigos de Lafayette, falei assim, isso é Newcastle, convém vacinar, pode vacinar agora durante a temporada, não tem problema. E muitos falaram, que é isso? Isso é uma salmonela brava. Tantos que vacinam contra a salmonela lá, muitos vacinam contra a salmonela, mas não vacinam contra a Newcastle. Eu falei assim, bom, se não for no amor, vai pela dor. Então, eu quis descobrir o porquê que eu, havendo vacinado há menos de 4 meses, e o fabricante diz que deve ser de 4 em 4 meses, que tem que se vacinar, por que
houve na minha casa. Eu já havia vacinado 2, 3, 4, 5 vezes, de 4 em 4 meses. Eu havia vacinado em maio, isso começou em julho.